Olá, eu espero que vocês estejam na Santa Paz. Nosso trabalho consiste em fazermos um breve estudo sobre um filo de algas chamado Aptófita. Eu vou colocar a abertura do nosso trabalho e já iniciamos com a introdução. As aptófitas são planctônicos. São seres planctônicos que habitam biomas aquáticos, principalmente de água salgada, que se dão por sua vez os oceanos. Esses seres, pessoal, habitam no nosso planeta há 225 milhões de anos. E é por isso que eles se dividem basicamente em 80 gêneros e 300 espécies. E dessas 300 espécies, nós conseguimos encontrar algumas aptófitas habitando em água doce e águas salobras também. Eu trouxe essa imagem de microscópio eletrônico para que nós pudéssemos observar. Esse cocólitos pelágicos faz parte do grupo Ocrófita, que são algas que possuem seu plasmídio de cor castanho e também o seu corpo, em formato de cocos, de uma cor dourada. Nós podemos perceber um certo cromatismo na sua morfogenética, e isso se dá pelo fato de que ela faz parte do reino cromalveolata. Podemos perceber ainda pequenos adesivos, que são formados por carbonato de sódio. Esse degradê que nós podemos observar em sua coloração entre o verde e o amarelo é pela presença da fucsina, que acaba mascarando a clorofila A e a clorofila C. O nome aptófita é proveniente de uma característica muito peculiar dessas algas, que é uma proteína que se encontra entre os flagelos, chamado aptonema. Então, nessa segunda imagem, nós podemos observar, representado pela letra F, os flagelos, que por sua vez auxiliam no tropismo dessas algas, e o aptonema, cujo a sua função basicamente é detectar obstáculos e também predar um dos seus alimentos. Vamos ver um pouco mais sobre a morfologia das aptófitas no próximo tópico. Boa noite, meu nome é Leia e eu vou falar da morfologia das aptófitas. As células possuem dois flagelos lisos e uma organela semelhante a esses flagelos chamados aptonemas, que diferem sua formação por possuir microtúbulos e sua função seria detectar objetos, capturar e transportar presas. Já os flagelos é principalmente utilizado na locomoção, mas também serve para sensibilidade química e temperatura. A mitocôndria que gera energia para a célula através da respiração celular e também ajuda na oxidação dos ácidos graxos e moléculas derivadas da glicose. O complexo de Golgi possui a função de modificar as proteínas e os lipídios que vêm do retículo endoplasmático e secreta as substâncias. O núcleo armazena o DNA e controla as atividades celulares através da produção de proteína. As escalas são camadas que protegem a membrana e ficam por volta da superfície da aptófita. A crisolaminarina ou leucosina serve para o estoque energético, encontrado em algas fotossintéticas. Ela é armazenada no organismo desses fitoplânctons, dissolvidas em águas e encapsuladas em vacúolos. Eles também servem para dar flutuabilidade para as aptófitas. Temos ali os plastídeos ou plastos, que são um grupo de organelas responsáveis pela fotossíntese. Essas bolinhas são os ribossomos, que são responsáveis pela síntese de proteína. Os estigmas são fotorreceptores encontrados em flagelados ou em células de algas verdes, que servem para a percepção de luz.
O retículo endoplasmático envolve o núcleo e armazena proteínas que estão no ribossomo, tanto as que vão ser utilizadas pela célula como as que vão ser secretadas. O retículo do cloroplasto é rico em clorofila, e é ele que dá o pigmento esverdeado das eptófitas. Os pirenoides estão associados à concentração de carbono e os tilacoides são sistemas de membranas internos do cloroplasto e das cianobactérias onde ocorrem as reações de luz durante a fotossíntese. Vamos falar um pouquinho sobre a alimentação das aptoláfitas, que são seres altamente heterotróficos, né? Exceto as crisocromolitas, que são mixotróficas, ou seja, esses organismos têm a capacidade de serem autotróficos e heterotróficos dependendo do meio onde são introduzidas. E a Banager bálticos, que é exclusivamente heterotrófica, ou seja, ela é incapaz de produzir seu próprio alimento, ela se nutre de outros seres vivos. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Me chamo Ana Lúcia. E dando continuidade sobre as apiófitas, eu vou estar falando sobre a sua reprodução. E aqui no slide eu separei alguns tópicos e eu vou estar explicando um pouquinho sobre elas. Então vamos lá. A reprodução ela é sexuada e alternância de gerações. Portanto, o ciclo de vida de muitos organismos ainda são desconhecidos. Porém, se tratando de sua reprodução que é sexuada, elas compostas em forma de gametas. E com relação à alternância de gerações, acontece da seguinte forma. Durante o ciclo de vida dessas algas, alternam-se gerações de indivíduos haploides, que produzem os gametas, e indivíduos diploides, que produzem os esporos. Mas o que seria um diploide? A diploide produz gametas por meiose. Sendo assim, do encontro de gametas na fecundação, surge um zigoto. E as haploides? Neste ciclo de vida, o organismo adulto é o haploide e produz gametas por mitose, que rapidamente sofre a meiose para que o organismo mantenha a haploide da espécie. Sendo assim, os esporos irão se movimentar no meio em que a água se encontra até encontrar condições favoráveis para se desenvolver em gametófitos haploides. E sob a fluoração tóxica e chuva ácida, por possuir capacidade de produzir óxido sulfúrico, ocorre a fluoração tóxica, porém é apenas em alguns gêneros. E essa fluoração tóxica causa danos aos humanos, porque a proliferação de apiófitas ela exerce grande influência no ciclo de enxofre em meio oceânico. Sendo assim, ao liberar produtos voláteis, ou seja, facilidade de passagem do estado líquido para o gasoso, contendo enxofre que irá se oxidar na atmosfera, daí geram a chuva ácida, que exerce influência na iniciação de nuvens com alto poder refletor. E a maioria é marinha ou água salobra e planctônicas, Mas e o que seriam essas planctônicas? As planctônicas são um conjunto de organismos que vivem dispersos nas águas doces, salobra, marinha, com pouco ou quase nenhuma capacidade de locomoção, mas que elas são transportadas por correnteza. Funcionalmente fotossintetizantes e apresentam... Eu tive que dar uma pausa. Funcionalmente, elas são fotossintetizantes e apresentam clorofilas A e C e o pigmento fucoxantina. Essa fucoxantina são as algas pardas, que apresentam a presença desses pigmentos A e C é uma característica muito importante como critério de classificação. Sendo assim, a clorofila A é a principal responsável
pela coloração verde e pela realização dessa fotossíntese. A C é considerado um pigmento acessório. Também ela possui reserva de carboidratos, que seria a crisolaminarina, né? Que é uma substância de reserva energética, sendo um polissacarídeo formado por unidades de glicose encontrada nas algas. Boa noite, meu nome é Maria Eduarda e eu irei falar sobre os impactos ambientais causados pelas algas aptófitas. Primeiro impacto é a chuva ácida e as florações. O que é floração? A floração é o aumento descontrolado de fitoplâncton na superfície aquática. E por que as algas causam isso? Porque elas são capazes de produzir óxido sulfúrico. Segundo impacto, grande quantidade de mucilagem pode acabar prejudicando os bivalves. O que é mucilagem? A mucilagem é um líquido gelatinoso produzido pelas algas e quando ele reage com a água, ele aumenta de volume. E isso pode acabar prejudicando a nutrição dos bivalves. O impacto ocasiona a morte de animais marinhos em decorrência à anoxia local. O que é anoxia local? É quando tem muita matéria orgânica, pode-se faltar oxigênio no ambiente marinho e isso é provocado devido à sedimentação das colônias e à degradação bacteriana. Boa noite, galera. Eu vou dar continuidade ao trabalho, principalmente a questão da parte da Duda. Como vocês já podem ver no slide, eu vou falar um pouquinho da importância e também da questão das indicações de fósseis na paleontologia. A primeira etapa do ciclo do carbono, como já conhecemos, é a fotossíntese. No caso, os organismos autotróficos fixam o dióxido de carbono em forma reduzida de matéria orgânica. Já na segunda etapa, os organismos quimio-heterotróficos, exemplo seria no caso os protozoários, se alimentam-se dos heterotróficos e de compostos orgânicos que eles mesmos sintetizam e excretam, se juntando ao material orgânico como fonte de carbono. Nesse sentido, de modo reduzido, as aptófitas são representadas nesse ciclo como decompositores de compostos orgânicos, mesmo ocorrendo no fundo do mar. Agora, a questão das indicações fósseis. Quando se falamos das aptófitas, também podemos interligar ela a outro ponto importante, como indicadores da micropaleontologia. Algumas têm como característica a presença de escamas compostas por matéria orgânica calcificada. No caso, como o David falou, os cocólitos. Esses cocólitos são de suma importância no estudo da paleontologia, fornecendo registros fósseis desde a questão do Triássico. Nesse último slide, eu irei mostrar para vocês apresentando basicamente o ciclo do carbono, como já falei para vocês, e também a questão da pesca, que é certamente interligada à prejudicação da economia. Muito obrigado, galera. Até a próxima.